Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, Pastor José Celestino, tudo bem com você? Eu quero ler o texto sagrado que está no livro de Esther, e que diz assim o texto: E depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e pôs sobre o seu lugar acima de todos os príncipes que com ele estavam. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim o tinha determinado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Eu estava pensando numa frase ou numa palavra para sintetizar aquilo que nós vamos dizer, e eu não encontrei nenhuma palavra que fosse mais que tivesse um poder de síntese como essa que eu coloquei na chamada do vídeo, né? Porque a gente precisa ligar aquela chavinha do tô nem ligando, tô nem aí, para muita coisa. A gente precisa aprender a não dar tanta importância àquilo que não tem importância alguma, né? E às vezes a gente gasta preciosos minutos ou horas do nosso dia se dedicando a responder a pessoas que não fazem a menor questão de você, né? Então a gente precisa, para viver melhor e para assegurar aquela carreira que a gente já determinou para a nossa vida, ligar esse botão do nem ligo, não estou nem aí. E é basicamente isso que encontrei aqui nesse texto sagrado, quando eu li sobre essa extraordinária história. Evidentemente que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sempre costuma frisar melhor a história dos heróis, ou o histórico dos heróis, os feitos deles, e a gente não olha muito para os anti-heróis, né? Mas a palavra de Deus diz acerca dela mesma que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e toda ela é proveitosa. Ou seja, os fracassos, as histórias dos anti-heróis, se estão na Bíblia, para algum sentido ela ficou escrita, então ela serve para a gente, ela é divinamente inspirada. E quando a gente olha para a história de Mardoqueu, a gente não enxerga Amã. Mas se você esquecer o protagonismo do Mardoqueu e olhar assim silenciosamente a história, você vai perceber que o Mardoqueu só conseguiu o protagonismo que conseguiu por causa da extrema burrice de Amã. Porque veja, o texto diz: e depois destas coisas, e eu te explico que coisas são essas. O rei Assuero, o grande rei de toda a Pérsia, né? O grande império depois da Babilônia que se formou. A Babilônia tinha 120 províncias aglomeradas a ela. No caso da Pérsia eram 127 províncias, ou seja, um reino ainda muito maior, né, de extensão e de número de nações do que a própria Babilônia. Era governado por esse rei. E esse rei Assuero, ele faz uma convenção com todos os líderes e todos os grandes senhores das suas nações conquistadas, dos seus territórios. E essas pessoas vêm para a fortaleza de Suzã, onde o rei Assuero e a sua esposa Vasti estão morando, e eles estão ali reunidos, e durante 6 meses a Bíblia diz que o rei ele faz uma apresentação de todas as suas conquistas, de todas as suas glórias, e evidentemente que durante 6 meses aconteciam reuniões, e somente entre os grandes, e tinha ali um dos grandes chamado Amã. E você sabe que é muito difícil a gente se sobressair em qualquer área de atuação da nossa vida, né? Se você sobressair na sua empresa, você sabe a concorrência de pessoas que tentarão de todas as maneiras impedir que você alcance os degraus mais altos, né? Sobressair-se entre pequenos já é difícil. Agora imagine alguém conseguir mostrar um brilho no meio de grandes pessoas, né?
Esse era o Amã. O Amã não era da elite persa, inclusive ele era de um povoado, de um território que fazia parte daquelas 127 províncias que estavam ligadas ao rei Assuero. Ele fazia parte, e ele era um agagita, ou seja, ele não era um puro sangue persa, né? Ou seja, ele veio de baixo, ele veio de um lugar interiorano, ele não era conhecido na capital. E a gente sabe, quando a gente chega em grandes lugares, a dificuldade que existe de sermos aceitos, de sermos vistos, né? De conhecerem o nosso potencial, é uma missão muito ingrata, em qualquer área de atuação da vida. Agora imagine num palácio, lugar de homens grandes, de homens poderosos, de homens extraordinários, e o Amã, ali no meio deles, consegue se destacar. Durante 6 meses, Amã transitou no meio daquelas pessoas, todas elas de altíssimo gabarito, e mesmo assim ele conseguiu se sobressair sobre todos eles. Amã não supôs que estivesse sendo observado, mas ele estava sendo observado pelos olhos do rei. E quando passou aquela convenção toda de 6 meses, 180 dias, a Bíblia diz que demorou, a Bíblia diz, e depois dessas coisas, o rei Assuero exaltou Amã, ou seja, ele era um comum como os outros grandes, evidentemente um homem importante, mas ele era um a mais no meio daqueles 127 homens que ali estavam. Mas a Bíblia diz que depois destas coisas, o rei o exaltou e colocou ele como número 2 do reino. Agora eu fico pensando qual era a beleza do trabalho diplomático de Amã, a capacidade política de circular, de transitar no meio de homens de tantos interesses, porque foi o que aconteceu no meio daqueles homens durante 6 meses. Cada província tinha lá o seu tipo de comércio, seu tipo de indústria, e aqueles 6 meses fazia com que houvesse ali negociações importantes, comerciais, entre as mais diferentes províncias que estavam todas ligadas a Assuero. E Amã, no meio de toda aquela bolsa de valores ali, ele conseguiu se destacar no meio de todos aqueles homens. E o rei estava de olho nele. Então o rei exalta o Amã acima de todos eles e o coloca como número 2. Ninguém chega a uma posição de tanto destaque sem que essa pessoa seja especial. Os lugares mais altos são reservados a pessoas especiais. E esse era o Amã. Essa era a condição do Amã. Então, eu estava olhando a biografia de Amã, biblicamente falando. Ele tinha uma esposa dedicada, conselheira. Aliás, está aí um segredo do sucesso de Amã, né? Tinha uma esposa muito sensata, muito conselheira, que lhe dava boas dicas de como ele se apresentar, de como ele falar, o momento certo. Ele era um sujeito bem aconselhado. Ele tinha 10 filhos, né? Portanto era um pai de família. Ele também tinha amigos influentes, amigos que lhe davam boas dicas e conselhos. Ele se cercava de conselheiros bons, e isso também é um indicativo importante para quem quer chegar a lugares destacados na vida, em qualquer área que seja. Esse era o Amã. Então, quando o rei o exalta, o Amã está agora, por ordem do rei, entrando e saindo no palácio, e todas as pessoas, que era algo absolutamente comum, se curvava a um grande que passava. E não era uma espécie de culto que se fazia, mas uma honraria que se fazia a uma pessoa da altura e da importância do Amã. Mas o Amã, quando passa, todos se curvam a ele. Mas tem lá um sujeito na porta do palácio que não se curva ao Amã. O nome dele é Mardoqueu. Agora a pergunta que eu faço é essa: quem é Mardoqueu? Evidentemente que Mardoqueu tem uma história importante, para que, se você não lembra, eu vou te dizer. Ele era o tio de Esther, que veio a ser a rainha. Ele estava na porta do palácio e descobriu ali uma trama contra o rei.
e mandou avisar o rei, e foi feita uma investigação e descobriram os dois traidores e eles foram enforcados. Aquilo foi escrito nas crônicas reais e Mardoqueu não tinha sido recompensado por nada daquilo. Então, estar na porta do rei significava que que Mardoqueu era um sujeito que esperava receber uma recompensa que ainda não tinha recebido. E o Mardoqueu, o fato de Mardoqueu não se curvar, não é porque ele não se curvava diante de outros deuses, não era um curvar-se como o de Sadraque, Mesaque e Abidnego, por exemplo, que eles não se prostraram ante uma estátua que foi levantada, e eles eram tementes a Deus. Aqui não, aqui era uma honraria a um ser humano que qualquer um fazia. O Mardoqueu se prostrava diante do rei quando o rei passava, mas diante do Amã, o Mardoqueu não se prostrava. E às vezes na nossa caminhada de sucesso sempre vai ter pessoas que não vão baixar a cabeça para a gente, que não vão valorizar quem você é, que não vão valorizar a posição que você tem. Mas você precisa ter um ideal desenhado para a sua vida. Você não pode se importar com essas coisas. Porque se você parar para se importar com pessoa... Veja uma coisa importantíssima. Autoridade não pressupõe unanimidade. Nem todo mundo que tem autoridade caia na besteira de achar que ele tem a unanimidade. Sempre vai haver pessoas que não gostam de você, sempre vai haver pessoas que duvidam da sua capacidade, sempre vai haver pessoas que têm inveja da posição que você alcançou, sempre vai ter pessoas que querem puxar o seu tapete, e essas pessoas estarão no seu caminho, na sua porta, não se curvando, e normalmente as pessoas que acham que a vida lhe deve algum favor, que era o caso de Mardoqueu, ele sabia que o rei lhe devia um favor. Ora, eu denunciei, as pessoas queriam matar o rei e não fui recompensado com absolutamente nada. Então normalmente essas pessoas que julgam que eles têm um merecimento mais do que a vida lhes ofertou, essas pessoas querem chamar a atenção, né? Normalmente pessoas que te contestam são pessoas que querem ser vistas, que querem a tua atenção, porque eles se sentem merecedores de alguma coisa. Ora, o problema de Mardoqueu não era com Amã, o problema de Mardoqueu era com Deus e com o rei. E um dia o próprio Deus resolveria o problema de Mardoqueu, como de fato resolveu. Tirou o sono do rei, o rei olhou nas crônicas, viu o que ele tinha feito, perguntou se tinha acontecido alguma benfeitoria àquele homem, disseram que não, e ele honrou o Mardoqueu. Então o Amã não tinha nada a ver com aquilo. A ignorância, a burrice de Amã foi a incapacidade de seguir em frente, de ligar o tô nem aí, deixe que falem, deixe que quem quiser contestar que me contestem. Amã não conseguia. Amã achava que ele precisava ser respeitado, e ele fez com que o respeito a ele viesse na base da força ou da forca, né? E na tentativa que ele faz desmedida de não somente acabar com o seu inimigo, que era o Mardoqueu, mas também acabar com todo o povo a quem Mardoqueu representava, que era o povo judeu, foi a sua grande derrota. O conselho que te dou é: nunca pare para dar atenção a quem não merece atenção. Você tem um foco, você tem um caminho. Veja o quanto foi difícil você chegar à posição onde você chegou, para que você perca tudo isso por causa de alguém que lhe contesta, né? Usei a frase, né? Na verdade essa frase ficou famosa, acho que no ano de 2014, com uma funkeira, e ela estava dizendo sobre pessoas recalcadas, pessoas que querem tirar o seu brilho, pessoas que querem tirar você do seu ideal, e é muito isso que a gente precisa ter em mente, que as pessoas tentarão de todas as formas tirar você do rumo, do caminho. Veja até onde vai a burrice de Amã. Ele tinha 10 filhos, e a Bíblia diz que todos os seus 10 filhos e a sua esposa foram enforcados. Então, por causa de uma ignorância dele, ele pôs a perder tudo que ele construiu a duríssimas penas.
que ninguém chega a uma posição de destaque sem subir os degraus dificílimos da conquista, passando e mostrando a sua capacidade, a sua habilidade acima de muita gente importante. E ele mostrou o seu valor, mostrou a sua capacidade, mas infelizmente perdeu tudo, porque não soube dar de ombros, que não soube deixar para lá, que não soube ligar a chave do tô nem aí e seguir o seu rumo, seguir o seu caminho. Você é importante. Existem muitas pessoas que te contestarão durante a sua caminhada, mas nem ligue, continua a sua caminhada. Tu nunca será unanimidade. Não durma achando que um dia todos irão concordar contigo, porque isso absolutamente vai acontecer. Você jamais terá a unanimidade. Apenas e tão somente foque no teu propósito, no teu objetivo, e Deus vai te dar grande vitória naquilo que você projetou para a sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E se essa palavra, se essa meditação falou ao seu coração, tem um gesto cristão, compartilhe isso para alguém, marque alguém aí no Facebook. E também se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, e assim a gente continuará trazendo uma porçãozinha da palavra de Deus todo dia para abençoar a sua vida. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.